Você já parou para refletir sobre o poder da disciplina? Não aquela disciplina imposta por regras externas, mas a que nasce dentro de você, uma força interna que move suas ações com propósito e direção. A disciplina não é sobre ser rígido ou inflexível. Ela é sobre foco, persistência e a capacidade de se manter no caminho, mesmo quando o desânimo tenta se infiltrar. Esse é o segredo de muitos homens de sucesso. A disciplina, a chave que abre portas onde muitos ainda estão batendo a porta, esperando por uma oportunidade. A primeira reação que a disciplina gera em muitas pessoas é o medo. Não o medo de quem a possui, mas o medo da transformação que ela traz. Quando você se dedica a um objetivo, quando toma ações consistentes para alcançá-lo, os outros começam a enxergar algo que eles mesmos ainda não conquistaram, um senso de controle. E o que acontece com aqueles que não têm controle sobre suas próprias vidas? Eles sentem inveja. Eles temem o que você representa. Porque, ao contrário deles, você escolheu não ser refém das circunstâncias. Disciplina é sinônimo de poder, mas um poder que é construído com o tempo. Ela não surge da noite para o dia. São os pequenos hábitos diários que se acumulam, que moldam um homem forte e imbatível. O problema é que muitos querem resultados rápidos, soluções imediatas, e quando não veem isso, desistem. Mas o disciplinado sabe que a recompensa vem com paciência e consistência, e é essa perseverança que assusta. Porque o disciplinado não se cansa, ele simplesmente continua. Esse medo que os outros têm de você não é apenas sobre o que você conquista, é sobre quem você se torna no processo. Você não está apenas construindo um futuro melhor, você está moldando seu caráter, sua mentalidade e seu físico. E isso é algo que muitos não estão dispostos a enfrentar. Eles preferem as distrações do dia a dia, a busca por gratificação instantânea. Mas você escolheu outro caminho, um caminho mais difícil, mais árduo, mas, no final, infinitamente mais recompensador. E, quando você começa a trilhar esse caminho disciplinado, as pessoas à sua volta começam a se incomodar. Não porque você as desmerece, mas porque você reflete o que elas não têm coragem de buscar. Elas se veem em você, mas não querem encarar o espelho. Isso gera desconforto, porque elas sabem que poderiam ser mais, mas a disciplina nunca foi uma prioridade para elas. E, de alguma forma, isso as faz se sentirem pequenas diante de sua grandeza silenciosa. A verdade é que, ao se tornar disciplinado, você começa a atingir níveis de performance que muitas pessoas ao seu redor nunca alcançarão. Eles vão tentar te puxar para baixo, para o nível de mediocridade onde a falta de disciplina reina. Você vai ouvir desculpas, explicações e justificativas. Mas tudo isso é só barulho. A verdadeira diferença entre você e eles está na sua capacidade de dizer não às distrações e sim aos seus objetivos. Você já percebeu como os outros se sentem desconfortáveis quando você fala sobre suas metas e o que está conquistando? É porque eles não têm a mesma determinação, não têm a mesma capacidade de abrir mão do que é fácil para buscar o que é difícil. Eles preferem a zona de conforto, onde a disciplina não é necessária. E isso é exatamente o que gera medo. A ideia de que, se alguém pode, então qualquer um poderia, mas não está disposto a pagar o preço. Os disciplinados sabem que o verdadeiro poder está na capacidade de se manter firme, independentemente das circunstâncias. Enquanto os outros ficam reagindo às dificuldades, você já está criando soluções, trabalhando constantemente para melhorar. Eles se perguntam como você consegue manter-se tão focado, tão determinado, mesmo quando as coisas ficam difíceis. E a resposta é simples: é a disciplina. A disciplina que não permite que você desista, que faz com que você continue, mesmo quando todos ao seu redor caem. É natural que quem não tem disciplina veja os disciplinados como ameaças. Eles não entendem a sua mentalidade. Eles não entendem que, por trás de cada ação disciplinada, existe um grande propósito. Você não faz as coisas porque precisa, você faz porque escolheu. E essa escolha é algo que muitos não estão dispostos a fazer. Para eles, as distrações e os obstáculos são barreiras intransponíveis. Para você, são apenas degraus para a grandeza.
Mas não se engane. A disciplina, apesar de ser o que separa os vencedores dos perdedores, também exige sacrifícios. Ela vai te pedir coisas que muitos não estão dispostos a dar. Ela vai exigir que você se dedique quando o resto do mundo está se permitindo descansar. Vai pedir que você se levante cedo quando todos estão indo para a cama, que você trabalhe mais quando outros buscam o lazer. E é esse compromisso com o longo prazo que cria a verdadeira diferença entre quem alcança o sucesso e quem apenas sonha com ele. Se você está começando agora essa jornada de disciplina, saiba que o começo será o mais difícil. Os primeiros passos são sempre os mais desafiadores, pois a mente e o corpo querem resistir. Eles querem conforto. Eles querem parar. Mas, à medida que você vai avançando, a disciplina começa a se tornar uma segunda natureza. E então, quando você olhar para trás, perceberá que não há mais resistência. A disciplina já se tornou parte de quem você é. Com o tempo, a disciplina começa a gerar resultados tangíveis. Você vai se tornar mais produtivo, mais focado, consequentemente, mais realizado. A transformação acontece de dentro para fora. E quando você começa a ver os resultados, percebe que o medo que as pessoas tinham de sua disciplina, na verdade, era apenas a inveja daquilo que elas não estavam dispostas a alcançar. A disciplina te coloca em um patamar onde as desculpas não têm mais espaço. Não tenha medo de ser disciplinado. Seja o exemplo. Mostre aos outros que é possível ter sucesso, desde que você esteja disposto a pagar o preço. Não há atalho para o sucesso, mas com disciplina, o caminho se torna mais claro. E lembre-se, enquanto os outros estão tentando encontrar desculpas, você estará encontrando soluções. Esse é o verdadeiro poder da disciplina, e é esse poder que os outros temem. Quando você se dedica, quando você mantém a sua palavra, quando você se compromete com seus objetivos, você se torna imbatível. Não porque você é melhor do que os outros, mas porque você não permite que as distrações te desviem do seu caminho. E é isso que a disciplina te dá. A habilidade de caminhar, não importa os obstáculos. Você caminha com confiança, com foco, com a certeza de que, mais cedo ou mais tarde, o esforço será recompensado. Então, não se deixe abalar pelo medo que os outros têm da sua disciplina. Isso não é sobre eles, é sobre você. É sobre o que você está construindo para si mesmo. Não há limite para o que você pode conquistar quando decide ser disciplinado. E, ao final, será a sua disciplina que falará mais alto do que qualquer palavra ou desculpa dos outros. A disciplina não é apenas sobre seguir regras, é sobre criar um padrão de vida que transforma cada ação sua em um reflexo de quem você quer ser. Se você fosse olhar agora para o seu futuro, como se fosse uma linha do tempo, você perceberia que cada decisão disciplinada que tomou no passado se alinha com o sucesso que você está prestes a alcançar. Mas a maioria das pessoas não enxerga isso. Elas estão presas ao presente, reagindo às circunstâncias, enquanto você já está jogando o jogo de longo prazo. Eles não sabem, mas você já está à frente deles, e isso os assusta. E sabe o que é mais curioso? Quanto mais você avança no caminho da disciplina, mais os outros começam a duvidar de si mesmos. Eles começam a se perguntar: por que eu não consigo fazer isso? E a resposta está em uma coisa simples: escolha. Eles escolheram um caminho mais fácil, você escolheu o difícil. Eles permitiram que a procrastinação, o cansaço e as desculpas governassem suas vidas, enquanto você, com um simples não, se livrou dessas correntes. Isso cria uma divisão invisível, uma linha que separa os que têm a coragem de seguir a disciplina dos que apenas sonham com ela. Essa divisão é o que você começa a perceber nos detalhes do seu dia. Quando você se levanta cedo para estudar ou trabalhar, enquanto os outros dormem mais uma hora, você está construindo uma vantagem. Quando você diz não para a tentação e se dedica ao que realmente importa, você está criando algo que os outros não têm: consistência. E a consistência é o que constrói qualquer grande império. É o que transforma sonhos em realidade palpável. Porém, não se engane. A disciplina não se apresenta como algo glamouroso no início. Ela é dura, fria e, por muitas vezes, solitária. É uma luta constante contra sua própria mente,
que vai te dizer que descansar é o que você precisa, que ceder à tentação é mais prazeroso. Mas o segredo está em aprender a dominar essa voz interna. Ela é apenas uma distração. O verdadeiro prazer está na vitória que você conquista ao desafiar essa voz. E cada pequena vitória se acumula até que você se torne uma força imbatível. O medo das pessoas não está no fato de que você está fazendo o que precisa ser feito. Elas têm medo do que elas sabem que poderiam estar fazendo, mas não têm coragem. Elas têm medo de ver alguém agindo com disciplina, porque isso as obriga a confrontar a própria falta de ação. Esse confronto é desconfortável. Ele coloca à mostra as falhas que preferem ignorar. E é exatamente por isso que a disciplina é uma arma poderosa, que, ao mesmo tempo, é vista como uma ameaça. Essa ameaça não vem de uma pessoa agressiva, mas de uma pessoa focada. A disciplina cria em você uma aura de determinação que é irresistível, e as pessoas começam a perceber isso. Elas não sabem o que fazer com alguém que não se distrai, que não perde o tempo precioso com o que é irrelevante. E essa presença, essa forma de ser, cria uma desconexão entre você e os outros. Porque, enquanto eles estão tentando encontrar uma desculpa, você já está avançando, alcançando um patamar onde desculpas não têm espaço. Mas a disciplina vai além disso. Ela é a chave para um nível de excelência que poucos têm acesso. Muitos falam sobre ser bom em algo, mas poucos têm a paciência e a consistência necessárias para se tornar excelente. A diferença entre bom e excelente não é talento, é esforço. É o fato de não parar quando o resto do mundo já desistiu. Quando você se dedica ao máximo, dia após dia, você cria uma confiança inabalável em si mesmo. E essa confiança, por si só, é o que assusta os outros. E o mais interessante é que você nem precisa ser o melhor em tudo. A disciplina é mais sobre ser consistentemente bom, sobre ser alguém em quem os outros podem confiar. Quando você se dedica a um objetivo com disciplina, você cria uma base sólida que, com o tempo, começa a render frutos. As outras pessoas podem até alcançar momentos de sucesso, mas sem disciplina, eles não conseguirão manter. O que você constrói, sustentado pela sua dedicação diária, é algo que os outros simplesmente não conseguem alcançar. À medida que você avança, vai notar que a disciplina começa a moldar não apenas suas ações, mas sua mentalidade. Você começa a pensar como um vencedor. Sua mente se ajusta automaticamente para buscar soluções, para agir com propósito, para eliminar tudo o que não agrega valor à sua vida. E esse processo é tão sutil que muitas vezes você nem percebe o quanto está mudando. Mas, ao olhar para trás, será evidente o quanto você evoluiu. É aí que a verdadeira magia acontece. Não é quando você alcança os resultados, mas quando você se torna alguém capaz de alcançá-los. A disciplina transforma você de dentro para fora. Ela tira as incertezas, as inseguranças, e te coloca em uma posição de poder pessoal. E esse poder é o que as pessoas começam a temer. Elas não temem seu sucesso, elas temem o que você representa. Elas temem a mentalidade inabalável que você desenvolveu ao longo do tempo. As pessoas costumam subestimar o poder do autocontrole, mas isso é um erro fatal. Por quê? Quando você é disciplinado, você não depende das circunstâncias para ser bem-sucedido. Você pode estar em qualquer lugar, com qualquer recurso, que ainda assim conseguirá alcançar seus objetivos, porque a disciplina é o recurso mais poderoso que você pode ter. A habilidade de controlar suas ações, independentemente das condições externas, é o que faz de você uma força imparável. Essa independência é o que diferencia o disciplinado do resto. Enquanto as pessoas estão constantemente buscando novas soluções externas, você entende que o segredo está dentro de você. Você sabe que a verdadeira mudança começa no momento em que você decide agir. Não amanhã, não no próximo mês, mas agora. Essa ação imediata, motivada pela disciplina, é o que coloca você em um nível completamente diferente dos outros. O caminho não será fácil. Haverá momentos em que a dúvida tentará tomar conta, em que você vai se questionar se vale a pena. Mas é nesses momentos que você mais precisa da disciplina. Ela é a sua âncora.
Ela é o que vai manter você firme quando tudo ao seu redor tentar te derrubar. Por quê? No final das contas, são as escolhas que você faz agora que moldam o seu futuro. E cada escolha disciplinada é um passo em direção a uma vida que poucos conseguem alcançar. E quando as pessoas começarem a notar sua consistência, quando elas perceberem que você não vacila, que você está sempre em movimento, sempre em evolução, elas começarão a se perguntar o que você sabe que elas não sabem. E, à medida que o tempo passa, elas perceberão que o segredo não é o que você faz, mas como você faz, com disciplina. Isso é o que as intimida, o que as faz duvidar de si mesmas. O que você precisa entender é que a disciplina não é apenas uma habilidade, é um estilo de vida. Ela molda a forma como você lida com os problemas, com os desafios, com os outros. Ela define como você se comporta quando ninguém está olhando, como você reage em situações difíceis e como você age diante das oportunidades. E essa forma de ser, essa maneira disciplinada de viver, é o que cria um magnetismo irresistível ao seu redor. Ser disciplinado é ser fiel a si mesmo, é olhar no espelho e saber que você está fazendo o melhor que pode, todos os dias. E quando você olha para o seu progresso, quando vê a diferença que fez em sua vida, você sabe que não foi por sorte, foi pela sua dedicação. Esse é o poder da disciplina. E é esse poder que os outros temem. A questão é, o que você fará com esse poder? Como você o usará? É um momento de decisão. A disciplina está ao seu alcance. Mas é você quem deve escolhê-la todos os dias. A disciplina é sua ferramenta. Ela vai te levar aonde você deseja, se você a deixar. Mas lembre-se, ela nunca será fácil. Ela será um teste constante da sua vontade, mas no final, será o maior legado que você pode deixar para si mesmo. Agora, pare por um momento e imagine. Imagine o homem que você quer ser, o homem que você pode ser. E agora, pergunte-se, o que está impedindo você de se tornar esse homem? O único obstáculo entre você e essa versão de si mesmo é a disciplina. E a boa notícia é que, se você escolher hoje, você pode começar a caminhar em direção a essa versão agora. Então, se tu chegou até aqui, quero te agradecer. Poucos têm paciência e força para ouvir palavras que desafiam, em vez de confortar. Se tu ouviu até o fim, é porque dentro de ti já existe o espírito do disciplinado, talvez adormecido, mas pronto para despertar. Lembra-te, a vida não respeita intenções, respeita atitudes. Cada decisão que tomas hoje constrói o homem que serás amanhã. E o mundo precisa de mais homens firmes, não de mais promessas vazias. Mantém-te constante, silencioso e determinado. É assim que se vence. Confirma o recebimento desta mensagem, deixando nos comentários a frase: um homem de verdade mede seu valor por suas ações, não por suas palavras. E se essa mensagem falou contigo, junta-te ao nosso canal. Inscreve-te agora e ativa o sino das notificações, porque esse é apenas o começo. Há muito mais por vir. E cada palavra aqui foi feita para moldar tua mente, endurecer teu espírito e lembrar-te do que realmente significa ser um homem disciplinado.